Shalom. Este vídeo apresenta a Bíblia, uma coleção de textos sagrados. A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento narra a história da criação e a aliança de Deus com o povo de Israel. O Novo Testamento foca na vida, ensinamentos e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia é composta por diversos livros escritos por autores inspirados ao longo de séculos. A Bíblia possui profunda importância cultural, influenciando a história da civilização. Seu impacto se estende à arte, inspirando inúmeras obras ao longo dos séculos. A Bíblia moldou princípios morais e éticos em diversas sociedades. Sua influência espiritual é inegável, servindo como guia para milhões de pessoas. A Bíblia continua a ser um pilar fundamental da fé e da cultura global. Este vídeo oferece uma visão geral concisa da Bíblia. Incentivamos os espectadores a lerem a Bíblia original para um estudo mais aprofundado. A leitura direta da Bíblia proporciona uma compreensão mais completa e pessoal. Este resumo serve como um ponto de partida para uma jornada de descoberta espiritual. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e ensinamentos. Explore as Escrituras para encontrar respostas e inspiração em sua vida. O sentido da vida e o mistério da criação são questões fundamentais que intrigam a humanidade. A busca por respostas a essas perguntas tem sido uma constante na história da filosofia e da ciência. Explorar o desconhecido e questionar o status quo são essenciais para o avanço do conhecimento humano. A reflexão sobre nossa existência e nosso papel no universo nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Ao contemplar o infinito, somos confrontados com a beleza e a complexidade do mundo que nos cerca. No princípio, Deus criou a luz, separando-a das trevas e estabelecendo o dia e a noite. Deus formou a terra seca, separando-a das águas e criando os mares e continentes. A terra foi então adornada com vegetação, incluindo plantas, árvores frutíferas e ervas. Deus criou os animais, tanto os que habitam os mares, quanto os que voam nos céus e os que caminham sobre a terra. E finalmente, criou o homem e a mulher. Adão e Eva são apresentados como os primeiros seres humanos. O Jardim do Éden é um paraíso de abundância e harmonia. A vida no Éden é caracterizada pela ausência de sofrimento e pela conexão direta com a natureza. A abundância de recursos naturais no Éden garante a subsistência e o bem-estar de Adão e Eva. A harmonia no Éden reflete a relação equilibrada entre Adão, Eva e o ambiente ao seu redor. O Éden representa um estado de perfeição e inocência antes da queda. O pecado original refere-se à desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido. Este ato de desobediência resultou na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. A consequência da desobediência foi a entrada do pecado no mundo, afetando toda a humanidade. O pecado original é um conceito central no Antigo Testamento, explicando a condição humana e a necessidade de redenção. Noé, um homem justo, é escolhido por Deus para construir uma arca antes de um grande dilúvio. A arca é construída de acordo com as especificações divinas, grande o suficiente para abrigar a família de Noé e casais de cada espécie animal. O dilúvio começa, inundando a terra e destruindo toda a maldade, enquanto a arca flutua em segurança nas águas. Após o dilúvio, Noé liberta um corvo e, posteriormente, uma pomba, que retorna com um ramo de oliveira, sinalizando que a terra está seca. Abraão é apresentado como uma figura central do Antigo Testamento, reverenciado como o pai da fé. Deus promete a Abraão que ele se tornará o pai de uma grande nação, multiplicando sua descendência. A promessa divina inclui a bênção de inúmeros descendentes, comparáveis às estrelas no céu. A fé inabalável de Abraão em Deus é fundamental para o cumprimento da promessa. A promessa de Deus a Abraão estabelece uma aliança eterna, marcando o início de uma linhagem abençoada. A história de Abraão serve como um exemplo de fé, obediência e confiança nas promessas divinas. Isaac, filho de Abraão, desempenhou um papel central na continuidade da linhagem bíblica. Isaac foi pai de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos, cada um se tornando o patriarca de uma das 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó formaram as bases das 12 tribos que compuseram a nação de Israel. A história de Isaac e Jacó é fundamental para compreender as origens e a estrutura do antigo Israel. A descendência de Isaac através de Jacó estabeleceu uma linhagem que desempenhou um papel significativo na história religiosa e cultural. José, filho de Jacó, é vendido como escravo e levado para o Egito. No Egito, José ascende ao poder devido à sua habilidade de interpretar sonhos.
Uma grande fome atinge a região. E José, agora um alto funcionário, administra os recursos para evitar a catástrofe. A família de José, sofrendo com a fome, viaja para o Egito em busca de ajuda, reunindo-se com ele após anos de separação. Os israelitas foram escravizados no Egito, forçados a trabalhos árduos sob o domínio dos faraós. A escravidão incluía a construção de cidades, monumentos e outras grandes obras para o faraó. O sofrimento dos israelitas era intensificado por castigos físicos e condições de vida desumanas. Os faraós viam os israelitas como uma ameaça potencial devido ao seu crescente número populacional. O trabalho forçado e as duras condições de vida resultaram em alta mortalidade entre os israelitas. A opressão dos israelitas no Egito é um exemplo de injustiça e sofrimento no Antigo Testamento. Moisés, o libertador dos israelitas, foi criado na corte do faraó. Apesar de sua criação no Egito, Moisés foi escolhido por Deus para liderar seu povo. Deus incumbiu Moisés de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, guiando-os através do deserto. A jornada de Moisés simboliza a libertação e a fé em um poder superior. A primeira praga foi a transformação da água do rio Nilo em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. A segunda praga consistiu em uma infestação de rãs que invadiram casas e terras em todo o Egito. A terceira praga trouxe uma nuvem de piolhos que atormentaram pessoas e animais. A quarta praga enviou enxames de moscas que infestaram as casas e contaminaram os alimentos. A quinta praga causou uma peste que matou o gado egípcio, incluindo cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A sexta praga resultou em feridas e úlceras dolorosas que afetaram tanto pessoas quanto animais. O Êxodo narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés. Moisés, guiado por Deus, conduziu os israelitas para fora do Egito, desafiando o faraó. A travessia do Mar Vermelho representa um milagre divino, onde as águas se abriram para permitir a passagem dos israelitas. Após a travessia, os israelitas seguiram para o deserto, em busca da terra prometida. Os 10 mandamentos são um conjunto de princípios religiosos e morais dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos servem como um fundamento para a moralidade e a justiça em muitas culturas e religiões. O primeiro mandamento estabelece a crença em um único Deus, proibindo a adoração de outros deuses. O mandamento proíbe fazer imagens esculpidas para adoração, enfatizando a natureza transcendente de Deus. O mandamento enfatiza a importância de honrar o sábado, reservando um dia para descanso e adoração. Os mandamentos incluem proibições contra assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça, promovendo uma sociedade justa. Josué, sucessor de Moisés, assume a liderança dos israelitas após a morte de Moisés. Deus comissiona Josué para conduzir os israelitas na conquista da terra prometida, Canaã. Josué envia espias a Jericó para avaliar a força e as defesas da cidade antes da invasão. Os israelitas atravessam o rio Jordão de forma milagrosa, com as águas se abrindo para permitir a passagem. Após a travessia, Josué ordena a construção de um memorial com pedras retiradas do leito do rio Jordão. Os israelitas conquistam Jericó através de uma estratégia divina, marchando ao redor da cidade até que as muralhas desabem. O período dos juízes foi marcado por instabilidade e conflitos constantes em Israel. Líderes carismáticos, conhecidos como juízes, surgiram para libertar o povo de seus opressores. Sansão, conhecido por sua força, e Gideão, por sua estratégia, são exemplos de juízes. A liderança dos juízes era essencial para restaurar a ordem e a justiça em tempos de caos. O ciclo de opressão, arrependimento, libertação e apostasia se repetia durante o período dos juízes. Sansão, um juiz de Israel, possuía uma força sobre-humana concedida por Deus. Sua força extraordinária o tornou um defensor do povo de Israel contra os filisteus. Sansão usou sua força para realizar feitos notáveis, como matar um leão e derrotar exércitos. A história de Sansão é um exemplo de como a força física pode ser usada para proteger e libertar. A narrativa de Sansão demonstra a importância da fé e da obediência a Deus, mesmo em face de grandes desafios. Gideão, um juiz em Israel, foi escolhido para libertar seu povo da opressão dos midianitas. Deus instruiu Gideão a reduzir seu exército para provar que a vitória viria do poder divino, não da força humana. Gideão liderou 300 homens, armados com tochas e trombetas,
em um ataque noturno surpresa contra o acampamento midianita. A estratégia de Gideão causou confusão e pânico entre os midianitas, que começaram a lutar entre si. Os israelitas, liderados por Gideão, perseguiram e derrotaram os midianitas em fuga. A vitória de Gideão sobre os midianitas trouxe paz e prosperidade a Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, marcando o início da monarquia israelita. O profeta Samuel ungiu Saul, conferindo-lhe legitimidade e autoridade divina. A unção por Samuel simbolizava a escolha divina de Saul para liderar Israel. O reinado de Saul representou uma transição crucial na história de Israel, do período dos juízes para a monarquia. A figura de Saul é fundamental para compreender a evolução política e religiosa de Israel no Antigo Testamento. Davi, um jovem pastor, destacou-se por sua coragem e devoção a Deus. A história de Davi começa com seu confronto contra Golias, um gigante guerreiro. A vitória de Davi sobre Golias simboliza a força da fé e da coragem contra a adversidade. Após sua vitória, Davi ascendeu ao trono, tornando-se rei de Israel. O reinado de Davi é lembrado por sua justiça, liderança e contínua devoção a Deus. Golias, um gigante filisteu, desafia o exército israelita para um combate singular. Davi, um jovem pastor, chega ao campo de batalha, trazendo mantimentos para seus irmãos. Davi, confiante na proteção divina, aceita o desafio de Golias. Armado apenas com uma funda e pedras, Davi derrota Golias com uma única pedra certeira, provando que a fé e a habilidade podem superar a força bruta. O reinado de Davi marcou um período de grande prosperidade para o reino de Israel. Sob o governo de Davi, Israel experimentou uma significativa expansão territorial e influência política. Davi consolidou o poder real e estabeleceu Jerusalém como a capital religiosa e política de Israel. A administração de Davi promoveu o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da infraestrutura em todo o reino. O reinado de Davi é lembrado como uma era de ouro na história de Israel, marcada por paz e estabilidade. A justiça e a sabedoria de Davi tornaram-se um modelo para os futuros reis de Israel. Salomão, filho de Davi, herdou o trono e tornou-se um rei conhecido por sua sabedoria. Sua inteligência e discernimento eram renomados, atraindo pessoas de terras distantes em busca de seus conselhos. O rei Salomão é mais lembrado por sua decisão justa no caso das duas mães que reivindicavam o mesmo bebê. Ele ordenou a construção do Templo de Jerusalém, um local sagrado para o povo de Israel. O templo tornou-se um símbolo da fé e da unidade do povo, abrigando a Arca da Aliança. A sabedoria de Salomão e a magnificência do templo marcaram um período de prosperidade e paz em Israel. O Templo de Jerusalém foi um local sagrado central para o povo de Israel, servindo como um ponto focal de adoração e identidade nacional. A construção do templo foi um projeto monumental, envolvendo vastos recursos e a perícia de artesãos qualificados. O templo abrigava o Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde se acreditava que a presença de Deus se manifestava. O Templo de Jerusalém desempenhou um papel crucial na vida religiosa e cultural do antigo Israel, sendo centro de rituais, sacrifícios e celebrações. Após a morte de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. A divisão do reino foi motivada por tensões políticas e econômicas entre as tribos do norte e a dinastia de Davi em Judá. Israel, o reino do norte, compreendia 10 tribos e estabeleceu sua capital em Samaria. Judá, o reino do sul, era composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, com Jerusalém como sua capital. Os profetas de Israel, como Elias, desempenharam um papel crucial ao alertar o povo sobre seus pecados. Isaías, outro profeta, comunicou mensagens de advertência e promessas de restauração. Jeremias profetizou sobre o iminente juízo de Deus, devido à desobediência contínua. As profecias serviram como um chamado ao arrependimento e à mudança de comportamento para evitar as consequências. Elias, um profeta do Antigo Testamento, desafiou os profetas de Baal. O confronto entre Elias e os profetas de Baal demonstra o poder divino. Elias realizou milagres como demonstração da fé e da intervenção divina. A história de Elias ressalta a importância da crença e da obediência a Deus. Isaías é um profeta do Antigo Testamento, conhecido por suas profecias messiânicas. Suas profecias detalham a vinda e o reino do Messias, oferecendo esperança a Israel. Isaías profetizou sobre a salvação de Israel,
um tema central em seus escritos. Seus escritos são encontrados no livro de Isaías, parte importante da Bíblia hebraica. Isaías serviu como conselheiro de reis, influenciando a política e a espiritualidade de sua época. A mensagem de Isaías ressoa através dos séculos, oferecendo orientação e esperança. Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento, conhecido por suas lamentações sobre a destruição de Jerusalém. Ele profetizou e testemunhou o exílio do povo de Judá para a Babilônia. As lamentações de Jeremias expressam profunda tristeza e arrependimento pela queda de Jerusalém e o sofrimento do povo. Seus escritos servem como um registro histórico e um chamado ao arrependimento e à restauração. O exílio babilônico refere-se ao período em que o povo de Judá foi forçado a viver na Babilônia. A conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II resultou na deportação de grande parte da população judaíta. Durante o exílio, os judeus mantiveram sua identidade cultural e religiosa, adaptando-se ao novo ambiente. O exílio influenciou profundamente a religião judaica, levando ao desenvolvimento da sinagoga e à ênfase na Torá. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus retornassem a Judá e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. O retorno do exílio marcou o início de uma nova era na história judaica, com a restauração da comunidade e do culto em Jerusalém. Após o exílio babilônico, o povo de Judá recebeu permissão para retornar a Jerusalém. O retorno marcou o início da reconstrução do Templo de Jerusalém, um centro espiritual e cultural. A reconstrução do templo simbolizou a restauração da fé e da identidade do povo judeu. A autorização para o retorno foi um marco crucial na história do Antigo Testamento. O retorno do exílio representa a esperança e a renovação após um período de adversidade. O retorno do exílio permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém, um marco central na fé judaica. A reconstrução do templo envolveu a superação de desafios logísticos e a coordenação de recursos e mão de obra. Líderes como Esdras e Neemias desempenharam papéis cruciais na liderança e organização da reconstrução. A reconstrução do templo simbolizou a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. O segundo templo, embora diferente do primeiro, tornou-se um centro vital para a prática religiosa e cultural judaica. A aliança com Deus é um tema central do Antigo Testamento, estabelecendo um pacto sagrado. A obediência aos mandamentos divinos é retratada como essencial para manter a aliança e receber bênçãos. A redenção surge como um tema recorrente, oferecendo perdão e restauração após o pecado e o arrependimento. As profecias sobre o Messias permeiam o Antigo Testamento, apontando para a vinda de um Salvador. Em Belém, Maria, uma virgem, dá à luz um filho, Jesus. O nascimento de Jesus em Belém cumpre profecias antigas. Anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores nos campos. Os pastores visitam Jesus recém-nascido na manjedoura. Estrelas guiam os magos do Oriente até Belém. Os magos oferecem presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Maria, uma jovem judia, foi escolhida por Deus para uma missão singular. Deus a selecionou para ser a mãe de Jesus, o Messias prometido. A escolha divina de Maria representa um ponto crucial na história da salvação. Sua aceitação demonstra fé e obediência ao plano de Deus. Belém, uma cidade de significado histórico e profético, foi escolhida como local de nascimento de Jesus. O Antigo Testamento continha profecias específicas sobre o local de nascimento do Messias, que se cumpriram em Belém. O cumprimento dessas profecias em Belém confirma a identidade de Jesus como o Messias prometido. A escolha de Belém como local de nascimento demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Belém, portanto, é mais do que uma cidade. É um símbolo do cumprimento da promessa messiânica. Pastores humildes, guiados por uma estrela brilhante, foram os primeiros a visitar o recém-nascido Jesus em Belém. Os pastores, após receberem a anunciação dos anjos, seguiram para Belém para testemunhar o cumprimento da profecia. Magos do Oriente, estudiosos das estrelas, também foram guiados por uma estrela especial até o local onde Jesus estava. Os magos trouxeram presentes preciosos: ouro, incenso e mirra, simbolizando a realeza, divindade e sacrifício de Jesus. Tanto os pastores quanto os magos adoraram Jesus, reconhecendo-o como o Messias prometido, unindo humildade e sabedoria em sua reverência. O ministério de Jesus começou com seu batismo por João Batista no Rio Jordão. O batismo de Jesus marca o início de sua jornada espiritual e pública. João Batista desempenhou um papel crucial ao reconhecer e apresentar Jesus como o Messias. O Rio Jordão simboliza um lugar de transformação e novo começo no contexto bíblico. Após o batismo,
Jesus iniciou sua pregação e ensinamentos, difundindo sua mensagem de amor e salvação. O batismo de Jesus por João Batista marca o início do seu ministério público. João Batista batizava com água, preparando o caminho para aquele que batizaria com o Espírito Santo. Após ser batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo desafiou Jesus a transformar pedras em pão para saciar sua fome. Jesus resistiu à tentação, afirmando que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo e o desafiou a se jogar para baixo, confiando na proteção divina. Jesus respondeu que não se deve tentar o Senhor, seu Deus. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Os sermões de Jesus no Novo Testamento contêm ensinamentos fundamentais sobre amor. A justiça é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus, promovendo a equidade e a retidão. O perdão é central nos sermões de Jesus, incentivando a libertação do ressentimento e a reconciliação. O Sermão da Montanha é um exemplo proeminente dos ensinamentos de Jesus sobre amor, justiça e perdão. Os sermões de Jesus oferecem uma visão abrangente de uma vida guiada por princípios morais e espirituais. O Sermão da Montanha é um discurso central de Jesus no Novo Testamento, onde ele ensina princípios fundamentais da vida cristã. As bem-aventuranças, parte do sermão, descrevem as qualidades daqueles que são abençoados por Deus, como os humildes e os que choram. Jesus ensina o amor aos inimigos, promovendo a reconciliação e a superação da vingança. O Sermão da Montanha enfatiza a importância de buscar o reino de Deus e a justiça divina acima das preocupações materiais. Jesus realizou milagres de cura, demonstrando compaixão e poder divino. A multiplicação dos pães e peixes alimentou multidões, revelando a provisão abundante de Jesus. A ressurreição de Lázaro simboliza a vitória de Jesus sobre a morte e o poder da vida eterna. Os milagres de Jesus confirmam sua identidade como o Messias e Filho de Deus. Através dos milagres, Jesus demonstra seu amor e cuidado pelas pessoas necessitadas. Os milagres de Jesus são sinais do reino de Deus manifestado na terra. Os milagres de cura de Jesus demonstram seu poder sobre a doença e o sofrimento. Essas curas incluem a restauração da saúde física e mental dos necessitados. Os relatos bíblicos descrevem a cura de cegos, leprosos e paralíticos. As curas são frequentemente acompanhadas de fé e crença no poder divino. Esses milagres são vistos como manifestações do amor e da compaixão de Jesus. Jesus, demonstrando compaixão, percebe a grande multidão faminta reunida para ouvi-lo. Diante da necessidade, os discípulos expressam a dificuldade de alimentar tantas pessoas com tão poucos recursos. Um jovem oferece 5 pães de cevada e 2 peixes, representando a humildade e a fé diante da escassez. Jesus abençoa os alimentos e os distribui à multidão, demonstrando o milagre da multiplicação. A multidão se alimenta abundantemente, e ainda sobram 12 cestos cheios, simbolizando a provisão divina e a superabundância. Lázaro adoeceu gravemente, causando grande tristeza em suas irmãs, Marta e Maria. As irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, informando-o da doença de Lázaro e confiando em seu poder de cura. Jesus chegou a Betânia 4 dias após a morte de Lázaro, encontrando Marta, lamentando a perda do irmão. Jesus foi até o túmulo de Lázaro, uma caverna com uma pedra selando a entrada. Jesus ordenou que a pedra fosse removida e clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora!" As parábolas de Jesus são narrativas simples que ilustram ensinamentos espirituais profundos. Essas histórias utilizam analogias do cotidiano para facilitar a compreensão de conceitos abstratos. As parábolas frequentemente abordam temas como amor ao próximo, perdão e a importância da fé. Através das parábolas, Jesus transmitia mensagens acessíveis a todos, independentemente de sua origem ou nível de instrução. A última ceia representa a refeição final de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. Durante a última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, simbolizando seu corpo e sangue. Este evento é um momento crucial na fé cristã, marcando a nova aliança. A última ceia é comemorada pelos cristãos como um memorial do sacrifício de Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, secretamente planeja traí-lo. Judas encontra-se com os principais sacerdotes para negociar a entrega de Jesus. O preço da traição é estabelecido:
30 moedas de prata. Judas procura uma oportunidade para entregar Jesus às autoridades. Durante a última ceia, Jesus revela que um de seus discípulos o trairá. Judas identifica Jesus com um beijo, selando sua traição. Jesus Cristo foi crucificado, sofrendo a morte na cruz. A crucificação representa um sacrifício pela salvação da humanidade. O sofrimento de Cristo é um ato de redenção para todos. A morte na cruz simboliza a expiação dos pecados da humanidade. Este sacrifício é visto como um ato de amor incondicional e perdão. A morte de Jesus Cristo é um evento central na fé cristã, simbolizando o sacrifício redentor pelos pecados da humanidade. Após a crucificação, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo, marcando um período de luto e reflexão. A ressurreição de Jesus demonstra seu poder sobre a morte e sua vitória sobre o pecado, oferecendo esperança de vida eterna. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, confirmando a divindade de Jesus e a promessa de salvação para os crentes. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias ensinando e aparecendo aos seus discípulos. Jesus conduziu os discípulos até Betânia, onde os abençoou. Enquanto os abençoava, Jesus começou a ascender ao céu. Uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Línguas de fogo foram vistas, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Através do poder do Espírito Santo, os apóstolos foram capacitados a pregar o Evangelho a todas as nações. Os apóstolos de Jesus, como Pedro, desempenharam um papel fundamental na disseminação inicial do cristianismo. Paulo, outro apóstolo-chave, contribuiu significativamente para a expansão do cristianismo através de suas viagens missionárias e epístolas. Pedro e Paulo, apesar de suas origens diferentes, uniram-se na missão de propagar os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos e ações dos apóstolos formaram a base para a teologia e prática cristã subsequentes. Pedro, um dos 12 apóstolos, destacou-se como figura central no círculo íntimo de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Pedro emergiu como um líder influente na igreja nascente. Os ensinamentos e sermões de Pedro moldaram a doutrina e a prática da comunidade cristã primitiva. A liderança de Pedro foi fundamental para o crescimento e a consolidação da fé cristã nos primeiros anos. Paulo foi um apóstolo fundamental na disseminação do evangelho entre os gentios. Ele é reconhecido como autor de diversas cartas que compõem o Novo Testamento. As cartas de Paulo oferecem insights teológicos e orientações práticas para as primeiras comunidades cristãs. Sua influência perdura como um dos pilares do pensamento e da doutrina cristã. O Novo Testamento narra a expansão do cristianismo através da pregação dos apóstolos. A mensagem cristã se espalhou rapidamente, alcançando diversas culturas e regiões. Os seguidores dos apóstolos desempenharam um papel crucial na disseminação dos ensinamentos de Cristo. A fé cristã oferecia uma nova perspectiva de esperança e salvação em um mundo em transformação. A expansão do cristianismo moldou profundamente a história e a cultura de muitas nações. Os primeiros cristãos enfrentaram severas perseguições devido à sua fé. Muitos foram presos e torturados por se recusarem a renunciar a Jesus Cristo. As perseguições incluíram apedrejamentos, crucificações e serem lançados aos leões. Apesar da brutalidade, a fé dos cristãos permaneceu inabalável. O testemunho de sua fé impactou profundamente a expansão do cristianismo. As cartas de Paulo são componentes cruciais do Novo Testamento, oferecendo insights sobre a teologia cristã. Essas cartas abordam uma variedade de temas, desde a justificação pela fé até a conduta ética dos cristãos. Paulo oferece orientação prática para a vida cristã diária, incluindo relacionamentos, trabalho e adoração. As cartas de Paulo são fontes primárias para entender a doutrina cristã e a prática da fé. O livro do Apocalipse contém visões sobre o fim dos tempos, um período de grandes transformações e revelações. Este livro descreve o juízo final, um momento de avaliação e prestação de contas para toda a humanidade. O Apocalipse também promete uma nova criação, um mundo renovado e livre de sofrimento. As visões apocalípticas são ricas em simbolismo e metáforas, requerendo interpretação cuidadosa. O livro do Apocalipse oferece uma perspectiva sobre a batalha entre o bem e o mal, e o triunfo final da justiça divina.
A mensagem central do Apocalipse é de esperança e renovação, mesmo em meio a tempos difíceis. No livro do Apocalipse, João descreve visões sobre o fim dos tempos, incluindo a ascensão de uma besta. O falso profeta surge como um enganador, realizando sinais para desviar a humanidade. O dragão, uma representação de Satanás, instiga as forças do mal contra os seguidores de Deus. Essas figuras representam os desafios e tribulações que precedem o julgamento final. No juízo final, Deus avaliará as ações de cada pessoa. Os justos serão recompensados por suas boas ações. Os ímpios sofrerão punição por seus pecados. O juízo final representa a justiça divina e o destino eterno. O novo céu e a nova terra representam um reino de paz e justiça. Neste novo reino, Deus habitará com seu povo, oferecendo uma presença constante e protetora. A promessa de um novo céu e uma nova terra simboliza a restauração completa e a renovação da criação. Este lugar é caracterizado pela ausência de dor, sofrimento e morte, marcando o fim das provações terrenas. O amor de Deus é um tema central da Bíblia, permeando todas as suas histórias e ensinamentos. A salvação pela fé é apresentada como o caminho para a redenção e a reconciliação com Deus. A Bíblia oferece a esperança eterna como uma promessa de vida após a morte e comunhão contínua com Deus. Estes temas centrais refletem a mensagem de amor, graça e redenção que a Bíblia busca transmitir. O amor de Deus manifesta-se através do sacrifício redentor e da promessa de vida abundante. A esperança eterna oferece consolo e direção, guiando os fiéis através dos desafios da vida terrena. O amor incondicional de Deus pela humanidade é um tema central na fé cristã. Este amor é demonstrado através do sacrifício de Jesus Cristo, um ato de redenção. O sacrifício de Cristo é visto como um meio de reconciliação entre Deus e a humanidade. Este ato supremo de amor oferece perdão e a promessa de vida eterna. A crença no amor de Deus promove a compaixão e o amor ao próximo. Este amor é a base para a esperança e a fé em um futuro melhor. A salvação é um dom gratuito de Deus, não algo que pode ser ganho por meio de obras. A fé em Jesus Cristo é o único meio de receber a salvação oferecida por Deus. Através da fé, os crentes são justificados e reconciliados com Deus. A salvação pela fé resulta em uma nova vida e transformação espiritual. A aceitação da salvação pela fé leva a uma relação pessoal e contínua com Deus. A crença em Jesus Cristo oferece a esperança da vida eterna com Deus. A vida eterna é uma promessa para aqueles que depositam sua fé em Jesus. Esta esperança transcende a vida terrena, oferecendo consolo e propósito. A vida eterna com Deus é caracterizada pela paz, alegria e ausência de sofrimento. Esta promessa de esperança eterna é um presente para todos os que creem. A leitura da Bíblia oferece uma profunda compreensão da história, cultura e espiritualidade. O estudo bíblico aprofundado promove o crescimento pessoal e a conexão com valores universais. Explorar as Escrituras Sagradas enriquece a vida com sabedoria e perspectivas transformadoras. Incentivar a exploração da Bíblia é um convite à descoberta de significados profundos e relevantes. A leitura diária da Bíblia é essencial para aprofundar o conhecimento sobre Deus. Através da Bíblia, é possível compreender os propósitos divinos para a humanidade. A Bíblia oferece um guia para a vida e um caminho para a conexão espiritual com Deus. O estudo contínuo da Bíblia fortalece a fé e a compreensão da vontade de Deus. Incentivar a leitura bíblica diária promove uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. Participar de estudos bíblicos é uma forma eficaz de aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. Estudos bíblicos oferecem uma compreensão mais profunda dos ensinamentos e princípios das Escrituras. A análise e discussão em grupo enriquecem a interpretação individual e promovem o crescimento espiritual. O estudo da Bíblia ajuda a aplicar os ensinamentos divinos na vida cotidiana. Estudos bíblicos fornecem um ambiente estruturado para perguntas, reflexões e aprendizado contínuo. A imersão na palavra de Deus através de estudos bíblicos fortalece a fé e a conexão espiritual. Incentivar likes aumenta a visibilidade do vídeo e o engajamento da comunidade. As inscrições no canal fortalecem a base de seguidores e garantem acesso a novos conteúdos. Comentários promovem discussões e fornecem feedback valioso para o criador de conteúdo. A interação do público é crucial para o crescimento e a relevância do canal. Solicitar interação ao final do vídeo aumenta a probabilidade de engajamento do espectador. Likes
inscrições e comentários formam um ciclo de feedback positivo para o Criador. A conclusão deve inspirar reflexão e contemplação. Uma reflexão inspiradora pode trazer paz e clareza. A oração simples oferece conforto e esperança. Concluir com uma mensagem positiva pode motivar o ouvinte. A reflexão final convida a ação e a mudança pessoal. Conclua com uma oração simples, pedindo a bênção de Deus sobre os espectadores. Uma oração simples é uma súplica direta e sincera a Deus. Pedir a bênção divina é buscar proteção, orientação e favor de Deus. A oração pode trazer conforto, esperança e paz interior aos que assistem. A fé e a devoção são elementos essenciais na busca pela bênção divina. Que a bênção de Deus esteja com todos, guiando e protegendo em cada passo. Gostou? Inscreva-se e deixe seu like para mais conteúdo como esse. Deus abençoe e até a próxima.